Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez com a nossa aula de História. Hoje eu trago para vocês um tema bastante relevante, né? Que é a Revolução Industrial. Vocês do 8º ano do ensino fundamental, não é isso? Então, na realidade, eu, professor Cláudio, não é isso? Trago para vocês essa aula magnífica, sensacional, não é isso? Que foi uma aula criada, não é? Por nós da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, onde nós simplesmente fazemos um lembrete a vocês, né? Que a pandemia ainda não acabou, garotada. Então, na realidade, higienize as mãos, use máscaras, né? Evite aglomerações para que nós possamos controlar esta pandemia. Nós possamos controlar essa pandemia, né? Então, para que nós possamos controlar, depende de cada um de nós, né? Então, aquela música depende de nós, é isso aí, depende de nós. Então, nós, né, vamos fazer a diferença. Então, nós vamos nos conscientizar e vamos tomar essas medidas. Então, vamos lá para a nossa aula de História. Eu, professor Cláudio, da Escola de Referência de Ensino Fundamental, Creuza Câmara Dornelas, né? Então, eu vos convido agora a entrar na nossa nave da história, né? Entre aí na nossa nave da história, garotada, entre na nossa nave da história, para que nós possamos agora estudar a Revolução Industrial. Então, Revolução Industrial, né? Então, a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra por volta de 1760, né? Então, foi um conjunto de mudanças profundas no modo de os seres humanos produzirem mercadorias, viverem e se relacionarem uns com os outros, né? Porque a mudança do trabalho artesanal, braçal, pelo trabalho da máquina, né? Então, na realidade, a máquina agora vai substituir. Então, vejam só, então, do artesanato, a maquinofatura, né? Do artesanato à maquinofatura. Então, antes da Revolução Industrial, as formas de produção predominantes, né? Ou predominantes nas cidades europeias eram o artesanato e a manufatura. Então, no artesanato, as tarefas eram feitas geralmente pela mesma pessoa. É isso. No caso da confecção de sapatos, por exemplo, né? Era o sapateiro quem criava um modelo, cortava, né? Costurava, colava o couro, né? O artesão era o dono da matéria-prima, das ferramentas. A oficina ficava na sua própria casa, né? Ficava na sua própria casa. Então, a partir do século XV, com as grandes navegações e as conquistas de mercados na África, na Ásia, na América, aumentou o quê? Aumentou muito a procura por produtos europeus. Então, muitos negociantes da Europa passaram o quê? Então, a reunir trabalhadores em grandes oficinas e a oferecer-lhes a matéria-prima, né, em uma remuneração pelo serviço realizado. Então, essa forma de produção é chamada de manufatura. Então, nela, a oficina e as ferramentas pertencem ao capitalista. E cada trabalhador faz uma parte do trabalho. Então, vejamos, prezados e prezadas que estão nesse exato momento assistindo esta aula de história do professor Cláudio Nascimento no EducaPR, o pioneirismo inglês. Então, foi a Inglaterra que se desenvolveram as primeiras máquinas. Foi na Inglaterra que se desenvolveram as primeiras máquinas, né? Movida a vapor. Foi lá que se viram pela primeira vez as fábricas. Então, entre os fatores que favoreceram o pioneirismo inglês na Revolução Industrial, podemos citar. Primeiro, os capitais acumulados por meio da pirataria na costa da Ásia, da África e da América e do comércio, incluindo o tráfico de escravos com as colônias e outros países. A mão de obra
farta e barata, uma vez que milhares de camponeses haviam sido obrigados a se mudar para as cidades por causa dos cercamentos que os expulsaram de suas terras, né? Então, na realidade, os camponeses saíam das terras e essas terras serviam agora para a produção, né? Então, dessas terras seria para cultivo de ovelhas, né? Cultivo de ovelhas, né? Então, a existência de ricas minas de carvão e de ferro necessário para a indústria e de um comércio interno que se desenvolveu bastante graças à abolição dos antigos direitos feudais. A força do puritanismo, né, que não condenava o lucro e que pregava uma vida disciplinada e voltada para o trabalho e para a oração. A Revolução Gloriosa, que conferiu estabilidade política e criou condições para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Então, aí surgem as máquinas. Surgem as máquinas. Então, na Inglaterra, a primeira indústria a utilizar máquinas, ou seja, a se mecanizar, foi a de tecido de algodão. Então, o empresário inglês interessou-se por esse ramo porque havia uma grande procura por esses tecidos em todo o mundo. Veio só, a demanda por algodão era imensa. Então, simplesmente, os empresários ingleses, né? Então, na realidade, foram motivados por essa grande demanda, né? Inicialmente, as máquinas eram feitas basicamente de madeira, né? A utilização de vapor, contudo, exigia o quê? Material mais resistente. É isso. E essa necessidade levou ao aperfeiçoamento da metalurgia. Aos poucos, as máquinas passaram a ser feitas com ferro e energia de vapor, pôde o quê? Ser aplicada a diversos ramos da indústria. Daí a criação de barco, da locomotiva a vapor, inventos que revolucionaram os meios de transporte no século XIX, né? Então, aí surgem alguns inventos aplicados à indústria. Então, as máquinas mostradas nessa aumentaram, né, sua capacidade ao serem acopladas à máquina a vapor. Então, vocês vão ter a máquinas a vapor, telégrafo, locomotiva, fonógrafo, lâmpadas incandescentes, cinetoscópio, né? Então foram tudo inventos, né? Máquinas a vapor, 1765, telégrafo, 1837, locomotiva, 1829, fonógrafo, 1877, lâmpadas incandescentes, 1878, né? Cinetoscópio, 1891. Então aí vem a indústria e as mudanças econômicas, né? Então a Revolução Industrial, ela contribuiu para a consolidação do capitalismo. O modo de produzir mercadorias que se baseia no trabalho assalariado, na busca do lucro. Então formaram-se duas novas camadas sociais. A burguesia industrial, dono de matérias-primas, das fábricas e das máquinas, e o operariado, que trocava a sua força, né, de trabalho por um salário. Então, com o advento, né, da fábrica, ocorreram o quê? Uma divisão muito maior do trabalho e, consequentemente, um aumento da produtividade. Então, isso passou-se a produzir mais em menos tempo. E o trabalhador perdeu o quê? Perdeu o conhecimento, o processo de produção como um todo, porque ele se tornou mais eficiente, produzia mais, é isso, em menos tempo. Então aí vem os impactos, né? Então a evolução, né, na realidade trouxe aí, né,
ponto muito relevante, né, que a gente colocou, né? Então, essas mudanças socioeconômicas, né, provocadas pela Revolução Industrial foram muitas e aconteceram em ritmo acelerado. Entre essas mudanças, nós podemos citar aumento da população mundial nos 100 primeiros anos da Revolução Industrial. Prezados e prezadas que nesse momento estão assistindo o Educa-PE. No primeiro momento, a população mundial subiu de 600 milhões para 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, a população da Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales, né, Escócia, aumentou mais de 3 vezes. Então, esse aumento deveu-se ao quê? As melhorias técnicas ocorridas na agricultura e no desenvolvimento da agricultura. Aí veio o crescimento dos transportes terrestres. No meados do século XIX, as ferrovias e o trem já tinham uma importância enorme na Europa e nos Estados Unidos. Uniam campos e cidades. Diminuíam o tempo das viagens e agilizavam o transporte de alimentos, contribuindo para evitar o quê? As crises de fome que atingiam os europeus com frequência. Crescia assim, a passos largos, a circulação de pessoas e mercadorias, né? Então, o terceiro ponto é o desenvolvimento do transporte por rios. Diante do custo, né, do transporte terrestre, os europeus voltaram-se para o transporte por rios e mares. Então, os habitantes da Inglaterra e da França foram os primeiros a construir canais unindo o quê? A cidade de Fabris. Já a ligação entre esses dois países era marítima e se fazia em navios a vapor. Então, em 1860, as grandes companhias londrinas de navegação a vapor transportavam produtos, pessoas e notícia para diversas partes da Terra, do Ocidente e do Oriente. Né? Então, é interessante vocês que estão assistindo agora o Educa-PE, programa feito pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para vocês, né? Alunos do 8º ano. Então, preste atenção, que isso aí vocês vão ver na aula do professor Queres ou não Queres, Cláudio Nascimento, na nave da história, né? Cai aí, olha a nave da história, né? Então, no tocante às migrações, entre 1850 e 1880, cerca de 22 milhões de pessoas partiram da Europa em busca de uma vida melhor em outros continentes. Então, parte delas veio para o Brasil. Os imigrantes europeus aqui chegados trouxeram suas bagagens, costumes, alimentos, técnicas e linguagens que tornaram a nossa cultura mais rica e mais variada, né? Então, para refletir, aí eu trago para vocês um texto muito interessante, né? Para refletir o tempo da fábrica. Então, como era o tempo da fábrica descrita pelo grande historiador, né, Thompson, né? Então, como observou o historiador Thompson, né? Então, a Revolução Industrial mudou também a maneira de ver e de usar tempos. Então, com o surgimento da fábrica, do trabalho assalariado, passou a ver o quê? A necessidade de controlar o tempo. Então, o trabalhador, por exemplo, precisava saber a hora de levantar. Ao patrão interessava saber quanto tempo os trabalhadores levariam para fabricar determinado produto. Assim, o relógio passou a ser necessidade, dentro e fora das fábricas, e foi sendo o quê? Adquirido por um número maior de pessoas. Até o século XIX, só os milionários possuíam relógio. Enfim,
Com a Revolução Industrial, o tempo passou a ser bem precioso. É isso. Nesta época, e não por acaso, surgiram expressões como perder tempo, ganhar tempo, economizar tempo, etc. Então, as pessoas passaram a se guiar pelo tempo da fábrica. Né? Então, na realidade, aí é um texto para refletir do grande historiador Thompson, né? Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu trago para vocês aí, né, a referência do livro aí, nosso livro de história, né, Boulos Júnior, História e Cidadania, né, Sociedade e Cidadania, para vocês depois fazer a leitura e aprofundar mais essa aula. Ok? Então, aqui é o professor Cláudio Nascimento, o professor, não é isso, queres ou não queres, né? Terminando a nossa aula de história, tá certo? Deixando para vocês um forte abraço, né, da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, que pede mais uma vez para que vocês evitem aglomerações, higienizem as mãos, utilizem máscara, para que nós possamos combater esse vírus. Um forte abraço e agora eu vos convido a desembarcar da nossa nave da história. Tchauzinho, pessoal. Tchau, 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 tchau.